como funciona a constelação sistêmica em grupo. Nessa modalidade, a terapia é realizada de forma presencial e conta com um grupo de voluntários que irão atuar como representantes das pessoas envolvidas no sistema familiar do cliente ou pessoa sendo constelada. De alguma forma, consciente ou inconsciente, os representantes também são beneficiados, porque geralmente possuem alguma ligação com o tema em questão. E mesmo que não tenham consciência até então, na hora que a constelação vai tomando forma, muitas vezes as pessoas relatam algumas percepções, alguma conexão, alguma sintonia, e é muito interessante. Nessa técnica, todo movimento sistêmico é realizado de forma harmoniosa, respeitosa e saudável. Ao entrar no campo de constelação, o representante deve observar as suas percepções, não interferir com seus julgamentos, apenas sentir como que a energia está fluindo e observar os seus sentimentos e também as percepções do seu corpo físico. E quando intuir de fazer um determinado movimento, observar em quais situações isso acontece. E uma dica muito importante aos representantes é manter-se numa postura neutra para captar as diversas informações do campo morfogenético do sistema familiar do constelado, passando a agir como ator, como se fosse um ator daquela situação que está sendo apresentada, captando padrões de sentimentos e até sensações físicas, né, ou da pessoa ou da energia que está sendo representada. E ao ingressar no campo de constelação, os representantes se conectam com o inconsciente coletivo do sistema familiar do constelado, e é normal surgirem sensações corporais e também padrões mentais e emocionais que representam os aspectos que precisam ser vistos e conscientizados durante a constelação. O constelador, então, faz a leitura corporal e energética do que os representantes estão captando, e assim interpreta os aspectos que estão sendo mostrados, e quando necessário, atua com as frases da constelação sistêmica ou com alguns movimentos sistêmicos. Então, por exemplo, alguns dos aspectos que são observados nos representantes: se conseguem ficar de pé, se querem ficar sentados ou deitados, se estão olhando para o chão, se olham para frente, como se estivesse observando o topo de uma montanha bem longe, né? Então são questões que as pessoas não sabem porquê, mas quando elas entram no campo dá vontade de ficar olhando para o nada, e aquele nada chama a atenção. Então esse é um dos movimentos sistêmicos e tem toda a sua leitura, né? Tem todo um porquê. E o objetivo, né, da constelação, observando esses movimentos, é descobrir os aspectos inconscientes que estão ocultos no sistema familiar. E a constelação tem um caminho próprio, e o constelador segue os aspectos que vão sendo apresentados no campo, sempre de forma neutra, sem julgar, sem criticar, sem de alguma forma interferir na história, simplesmente observando. Então, dependendo do tema sendo tratado, muitas vezes são necessárias, por exemplo, âncoras de solo, almofadas, placas de EVA, cristais, enfim, depende do tema sendo trabalhado. Eu deixo aqui uma dica para as pessoas que forem assistir a uma constelação presencial em grupo. Sempre que você estiver assistindo a uma constelação presencial e sentir alguma sensação diferenciada ou algum sentimento específico que aparentemente você não entende, é porque de alguma forma você está em ressonância com os conteúdos tratados nessa constelação, está em ressonância com o campo mórfico do sistema da pessoa sendo tratada, né, sendo constelada, e essa ressonância, porque de alguma forma existe em você alguma questão a ser trabalhada. Entendeu? Então, essa pode ser uma questão semelhante em seu próprio sistema familiar, ou alguma questão ou padrão que é interessante você tratar em seu momento presente. Nesses casos, sempre que possível, entra no campo, né, de forma respeitosa, respeitando sempre os padrões que são apresentados, as orientações do constelador, né? Então você entra para atuar como representante. E como é que funciona esse atuar como representante? Entra com a cabeça vazia, neutra, com sincero sentimento de simplesmente ser ali um representante. Deixa fluir, sem ficar reprimindo, sem ficar segurando. E assim você vai observando quais as suas percepções, onde você quer ficar dentro do campo de constelação. Se intuitivamente você olhar para um certo local e falar, quero ficar ali, eu quero ficar mais para lá, segue a sua intuição, porque todo movimento, ele tem sim uma leitura, né? Então, por exemplo, se o pai ou a mãe da pessoa constelada está no campo, um representante do pai e da mãe está no campo, e um outro representante, no caso você entra e você fala assim, não sei porque eu estou com vontade de ficar de costas para aquele representante, faça isso, né? Porque é esse seguir o movimento que é onde tem aí todo o aspecto envolvendo a terapia, né? O desenrolar, o desemaranhamento, né?
Não é regra que todo mundo tenha essa sintonia ou essa facilidade em estar sentindo os movimentos do campo, né? E também não é regra que quando você está no campo você é obrigado a ficar ali estático. Se isso está te incomodando, você pode pedir para o constelador: eu posso, por favor, sair do meu papel? Aí você sai do seu papel, senta, fica só observando. Então não existe nenhuma obrigação em quem vai assistir a constelação ter que participar. Se de repente alguém te convida, se você sentir a vontade, aceite. Se você não sentir a vontade, você fala: desculpa, agora eu não quero. Você quer observar. Tá tudo bem, tá? Então, dentro do campo, à medida em que os representantes vão entrando no campo de forma automática, os padrões do sistema familiar, eles vão sendo revelados, né, de acordo com o tema tratado, vão sendo apresentados através de gestos e percepções. E de uma maneira geral, os representantes dos ancestrais ou das pessoas vivas com questões envolvendo tristeza profunda, depressão ou algum problema psíquico sentem uma necessidade enorme de se sentarem no chão. Nesse caso, se você estiver no campo e quiser sentar no chão, deitar, segue, né, a sua intuição. E se você fala: não, mas o chão está gelado, então peça para alguém te providenciar um tecido, uma coberta, uma almofada, para você ficar melhor acomodado. Você não precisa sofrer estando no papel de um representante. Você está ali apenas como um canal de ajuda. Se isso traz sofrimento, avisa o constelador, tá? E para quem for atuar como representante, então observa sempre esse movimento. Se eu quero ficar olhando para algo ou para alguém, quais são as suas percepções?